Cristo e os apóstolos também celebravam a Páscoa. Nós lemos o seguinte no Evangelho de São Mateus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Isso está lá em Mateus 26, 17 e 19, e vocês podem ler também em Marcos 14, versículos 12 a 16. Então, ao cair da tarde, como estava determinado lá em Êxodo 13, 18, Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a Páscoa dos judeus. Conforme podemos ler também em Mateus 20, ou 26, versículo 20, e Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. E nesta oportunidade, nesta ceia pascal dos apóstolos, ali, ocorre uma coisa. Ocorre a instituição de uma nova aliança. Nós lemos o seguinte, ainda em Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, dando, abençoado, partiu e, distribuindo aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículos 26 a 28. Também em Marcos 14, versículos 22 a 25. Esse evento nós conhecemos como a Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Devemos notar que nessa celebração pascal de Cristo com os apóstolos, ela é fora da curva. Estavam todos ali, todos os judeus, cada um nas suas casas, com suas famílias, com seus amigos, celebrando a Páscoa judaica, instituída lá atrás, no tempo de Moisés, mas aqui acontece algo diferente. Naquele cenáculo de Nosso Senhor Jesus Cristo com seus discípulos acontece algo diferente. Jesus institui uma outra coisa. Ele eleva, na verdade, a Páscoa judaica a um novo patamar. Com efeito, em Mateus 5,17, nós lemos Nosso Senhor falar o seguinte: Não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim os abolir, mas sim levá-los à perfeição. E é isso que é feito aqui. Aquela ceia pascal judaica é levada a um novo patamar, onde ele próprio é a vítima que se oferece em sacrifício. E se oferece como? Através das espécies do pão e do vinho, que através das palavras do próprio Cristo são o seu corpo e o seu sangue. Outra coisa muito interessante que Jesus fala aqui, isso é feito para a remissão dos pecados. Ora, a ceia pascal não era feita para a remissão dos pecados, era para a celebração da libertação do jugo israelita da escravidão do Egito. Era isso. Né? E aqui o Senhor transforma essa ceia pascal numa outra coisa, num sacrifício de remissão dos pecados. Ora, a lei judaica tinha prescrições muito claras sobre
sacrifícios para o pecado. E tanto que os pecados só poderiam ser remidos através do oferecimento de sacrifício. Então, mais um indício que nós temos aí de que o sacrifício instituído ali, naquele momento, o sacrifício pascal do Cordeiro de Deus é realmente um sacrifício. Porque só um sacrifício poderia remir os pecados. Então, em Levítico 6, 17 a 19, 7, de 1 a 7, nós temos várias prescrições mosaicas para a remissão dos pecados, mas uma merece o nosso destaque. Eu vou ler aqui. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel. Disse Arão: toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Em seguida dirás aos israelitas: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto. Levítico 9, de 1 a 3. Bem, devemos nos lembrar que Jesus e os discípulos eram judeus e estavam acostumados com as várias prescrições mosaicas, os vários rituais mosaicos, né? Sobre várias coisas. Então, quando Jesus fala ali que ali ele estava instituindo, que ele estava se entregando em remissão dos pecados, que o sangue que o vinho era realmente o seu sangue que estava sendo entregue para a remissão dos pecados, eles entenderam tudo. Porque ele deveria ser aquele cordeiro sem defeito prescrito lá atrás no Levítico 9. Certo? E uma outra pista que nós temos aqui do sentido sacrificial da ceia do Senhor está em João 6,33, quando Nosso Senhor fala o seguinte: o pão de Deus, que é Ele próprio, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus deu a vida em sacrifício, mas Ele é o pão do céu. Ora, que relação que há nisso? Os judeus não sacrificavam pães para serem remidos do pecado, né? Mas Cristo, como era o cordeiro que deveria ser sacrificado, e esse sacrifício deveria se repetir para gerações futuras, né? A forma que Nosso Senhor encontrou para estar novamente presente em cada sacrifício é transformar o pão e o vinho, transformar as espécies do pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Então, aqui esse texto de São João, esse texto joanino, essa ocasião em que Jesus fala isso, é bem anterior à instituição da Santa Ceia. Mas aqui o Senhor já está nos dando pistas da Santa Ceia. Existe uma relação aqui, então, no texto joanino entre ser pão e sacrifício. O caráter sacrificial da ceia do Senhor pode ser novamente identificado, novamente provado, quando a comparamos com o sacrifício de Melquisedeque. Melquisedeque é o primeiro sujeito a ser identificado na Escritura como sacerdote. Nós lemos lá no Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Salém era a cidade que mais tarde foi identificada como Jerusalém. E aqui o texto sagrado diz que Melquisedeque era o rei de Salém. Era o rei de Jerusalém.
Nosso Senhor Jesus Cristo também foi entronizado em Jerusalém como rei. Nós lemos isso lá em Marcos 11, versículo 1 a 11. Então existe uma relação ali entre Melquisedeque e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Melquisedeque era sacerdote e rei, assim como nosso Senhor Jesus Cristo era sacerdote e rei. Com efeito, nós lemos o seguinte no livro dos Salmos: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, versículo 4. Aqui o salmista está falando do Messias, que seria um sacerdote eterno, um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui a relação está claríssima entre nosso Senhor Jesus Cristo e Melquisedeque. A mesma relação é feita por São Paulo. Ele fala o seguinte: porque Deus proclamou Cristo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Ainda, na esteira de São Paulo, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 6:20. Então, o sacerdócio que nosso Senhor Jesus Cristo exerce é o sacerdócio de Melquisedeque. E o que um sacerdote faz? Oferece sacrifícios. Sacrifícios de adoração a Deus, sacrifícios de ação de graças, enfim, vários tipos de sacrifício. E a Sagrada Escritura nos conta que Abrão, não é Abraão, Abrão, depois que o nome dele foi mudado para Abraão, mas ainda era Abrão, Abrão se une com o rei de Sodoma para recuperar alguns bens que foram roubados por um outro rei chamado Codorlaomor. A gente verifica isso em Gênesis 14, 12, 17. Gênesis capítulo 14, versículos 12 a 17. Né? Esses dois, o rei de Sodoma e Abrão, conseguem vitória e se reúnem então em uma região chamada Vale de Save, para oferecerem um sacrifício em ação de graças. E esse sacrifício é oferecido por quem? Melquisedeque. E qual foi o sacrifício que Melquisedeque ofereceu? Apenas pão e vinho. Está lá em Gênesis 14, 18. E a Sagrada Escritura também nos conta que Abraão, depois do oferecimento do sacrifício, né, que Melquisedeque oferece a Deus, porque Deus ajudou Abraão nessa vitória, né? Abraão conseguiu essa vitória através de Deus, então Melquisedeque oferece um sacrifício em ação de graça, e esse sacrifício era um sacrifício de pão e vinho. Nada mais do que isso. Um sacerdote, rei, um camarada que era rei e sacerdote, oferece um sacrifício de pão e vinho. Cristo, que era rei e sacerdote, na Páscoa dos judeus exerce o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, instituindo ali um sacrifício de pão e vinho, onde ele seria o Cordeiro de Deus. As espécies do pão e do vinho seriam verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. Uma outra sutileza do texto sagrado nós encontramos no Evangelho de São Lucas. Vou ler um trechinho aqui.
E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19, 20. Conforme os outros relatos do Evangelho de Mateus e de Marcos, nesta ceia, Nosso Senhor Jesus Cristo novamente fala da sua presença real ali, que naquela ceia, dali por diante, ele estaria realmente presente em corpo e sangue, no pão e no vinho, das espécies eucarísticas. Fala novamente que ali está sendo estabelecida uma nova aliança. Lembram da relação aliança com o sacrifício? Né? Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac. Na instituição do sacrifício pascal, uma nova aliança com o povo judeu. Então não existe aliança sem sacrifício aqui. Mas ele fala o seguinte, Nosso Senhor fala o seguinte: fazer isto em minha memória. Em minha memória não é fazer isso para lembrar de mim. Minha memória, quer dizer, memorial aqui, no sentido teológico, significa tornar novamente presente. Né? Quer dizer, esse sacrifício deve ser novamente repetido, ele será novamente repetido. O mesmo termo de memória, memorial, foi utilizado lá na instituição da ceia pascal. Nós já vimos isso lá em Êxodo 12, 14. Né? Então, memória significa tornar-se novamente presente, tornar-se realidade novamente. Como vimos, Nosso Senhor é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque ofereceu um sacrifício verdadeiro, né? A Sagrada Escritura mostra que ele ofereceu um sacrifício de pão e vinho. Então, está aqui bem demonstrado com base nas Sagradas Escrituras o caráter sacrificial da Eucaristia e da ceia do Senhor. Tanto isso é verdade que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 29, ele repreende veemente aquelas pessoas que participam desse sacrifício indignamente. Né? Então, juntando isto com a presença real de Cristo na Eucaristia, a ceia do Senhor, o culto cristão dos primeiros cristãos, é realmente um verdadeiro sacrifício. Só faz sentido Nosso Senhor Jesus Cristo estar novamente presente no seu corpo e no seu sangue para ser novamente entregue, para ser novamente imolado. E como vimos, ele não veio para abolir a lei, ele veio para aperfeiçoar a lei. Aquilo que era sombra, aquilo que era imperfeição nas instituições da antiga aliança, tornam-se aqui perfeitas através do sacerdócio eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como não poderia faltar, eu trouxe também para esse vídeo alguns testemunhos primitivos sobre esse assunto. Porque fica parecendo que a gente está especulando na escritura e tal, né? E vamos ver, né? Vamos acabar com todo o subjetivismo, retornando às origens da fé. Porque a igreja não morreu com os apóstolos, a igreja continuou. E qual era a fé dos primeiros cristãos sobre o caráter sacrificial da Santa Ceia? Era uma mera refeição ou era um sacrifício verdadeiro que
que deveria ser oferecido a Deus. Era uma mera refeição ou nosso Senhor estava novamente presente, sofrendo o seu calvário em cada celebração, mas de forma incruenta? Vamos ver. Reunidos no dia do Senhor, no domingo, partiu o pão e dei graças. Depois de confessardes vossos pecados, a fim de que o vosso sacrifício seja puro. Didaquê 14, verso 1, século I. A Didaquê foi um dos primeiros catecismos da fé cristã. É datado mais ou menos entre o ano 40 e o ano 90 do primeiro século. Tem uma série de instruções que eram utilizadas para a catequese mesmo, né? Para preparar as pessoas para entrarem na igreja. Era um processo de catecumenato ali. Próximo. Assegurem, portanto, que se obteve uma Eucaristia comum, pois há um corpo de Nosso Senhor e apenas um cálice de união com seu sangue e apenas um altar de sacrifício. Santo Inácio de Antioquia, Carta aos Filadelfos, século II. Santo Inácio aqui fala em altar de sacrifício. Ora, se não existe sacrifício, não existe altar. Mas falando aqui da instituição da Eucaristia, ele traz esses dois termos que são correlatos, altar e sacrifício. Mais uma vez, demonstrando no que criam os primeiros cristãos sobre o caráter sacrificial da ceia do Senhor. Apartai-vos das ervas daninhas que Jesus Cristo não cultiva, não por serem plantação do Pai. Não que tenha encontrado em vosso meio discórdias. Pelo contrário, encontrei um povo purificado. Na verdade, o que são propriedade de Deus e de Jesus Cristo estão com o bispo, e todos os que se converterem e voltarem à unidade da igreja pertencerão também a Deus, para terem uma vida segundo Jesus Cristo. Não vos deixeis iludir, meus irmãos. Se alguém seguir a um cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém se guiar por doutrina alheia, não se conforma com a paixão de Cristo. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia. Portanto, uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Um é o cálice da união com seu sangue. Um, o altar. Assim como também um é o bispo, junto com seu presbítero e diáconos, aliás, os meus colegas de serviço. E isso para fazer segundo Deus o que fizerdes. Santo Inácio de Antioquia, Carta aos Filadelfienses, parágrafos 3 e 4, versículo 2. Para quem não sabe, quem não viu o meu último vídeo, o primeiro vídeo sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, Santo Inácio foi discípulo de Pedro e de Paulo. Deus, portanto, anunciado que todos os sacrifícios oferecidos em seu nome, pois Jesus Cristo está na Eucaristia do pão e do cálice, que são oferecidos por nós cristãos em toda a parte do mundo, são agradáveis a Ele. São Justino de Roma, Diálogo com Trifão, capítulo 17, século II. Trifão era um judeu e houve um embate ali no iniciozinho do segundo século entre os dois, onde São Justino ficava defendendo a fé cristã dos ataques dos judeus. Então aqui ele fala que a Eucaristia é sacrifício, o sacrifício do pão e do cálice, do pão e do vinho. Outro sim, como eu disse antes, concernente os sacrifícios que vocês, os judeus, naquele tempo ofereciam, Deus fala através de Malaquias, um dos 12 como segue, 12 profetas. Eu não tenho nenhum prazer em você, diz o Senhor. Eu não aceitarei os sacrifícios de suas mãos, do nascer do sol até seu ocaso. Meu nome
tem sido glorificado dentre os gentios, e tem todo lugar incenso e é oferecido em meu nome. É uma oferta pura. Grande tem sido meu nome dentre os gentios, diz o Senhor, mas você o profana. Assim são os sacrifícios oferecidos a ele, em todo lugar, por nós, os gentios, que são o pão da Eucaristia e igualmente a taça da Eucaristia. E ele falou naquele tempo, e ele disse que nós glorificamos seu nome enquanto vocês o profanam. São Justino de Roma, Diálogo com Trifão, século II. Aqui, São Justino traz uma palavra do profeta Malaquias, onde Deus está chateado com o sacrifício oferecido pelos judeus e disse que os gentios iriam oferecer a ele um sacrifício melhor, um sacrifício mais excelente. Qual é o sacrifício que os gentios ofereciam a Deus? O sacrifício da Eucaristia, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo durante a celebração da Páscoa dos judeus. Então aqui mais uma vez está demonstrada o testemunho primitivo dos primeiros cristãos sobre o caráter sacrificial da Eucaristia. Agora, pois, por todos nós, ele, Jesus, está diante da face de Deus, intercedendo por nós, e está no altar, oferecendo a Deus uma propiciação a nosso favor. Orígenes, homilia sobre o Levítico 7, também século II. Aqui, Orígenes fala que Jesus está ao lado de Deus, face a face, mas também está no altar, se oferecendo a Deus. Mais uma alusão aqui ao caráter sacrificial da presença de Cristo ali, o sacrifício de Cristo novamente presente na ceia do Senhor. Pois se o mesmo Jesus Cristo, Senhor e Deus nosso, é sumo sacerdote de Deus Pai e se ofereceu a si mesmo como sacrifício ao Pai e mandou que se fizesse isto em memória sua, por certo aquele sacerdote católico faz verdadeiramente as vezes de Cristo. Faz o que fez Cristo e então oferece a Deus Pai um sacrifício verdadeiro e pleno na Igreja. São Cipriano de Cartago, Epístola 63, século III. Já que fazemos menção da sua paixão em todos os sacrifícios, pois a paixão do Senhor é o sacrifício que oferecemos, não devemos fazer outra coisa senão o que ele fez. Também São Cipriano de Cartago, na Epístola 63. Então, São Cipriano está dizendo que o sacrifício cristão, o sacrifício que o sacerdote católico oferece a Deus nas espécies do pão e do vinho, por causa da presença do Cristo, verdadeiramente ali nas espécies do pão e do vinho, aquele sacrifício é um sacrifício verdadeiro. Aquela Eucaristia é realmente sacrifício. Em absoluto acrescentamos e agregamos, amado irmão, com o consentimento e autoridade de todos, que qualquer bispo ou diácono que haja sido ordenado na Igreja Católica e depois haja levantado contra ela, se celebram e intentam contra o único sacrifício divino, oferecendo sacrifícios falsos no altar. É necessário que os sacerdotes e ministros que servem no altar e os sacrifícios sejam íntegros e imaculados. São Cipriano de Cartago, na Epístola 72, também século III. Enfim, também rezamos pelos santos padres, bispos, defuntos e por todos em geral que entre vós viveram, querendo que este será o maior auxílio para aquelas almas por quem se reza, enquanto jaz diante de nós, na ceia do Senhor, santa, a tremenda vítima, Jesus. São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses mistagógicas. Não se oferecer o sacrifício eucarístico diante dele, o imperador romano Teodósio, se esse se atrever a assistir. Santo Ambrósio de Milão, na sua Epístola 51. Olha aqui que Santo Ambrósio está usando o termo sacrifício eucarístico, quer dizer, a Eucaristia
é realmente sacrifício. A Eucaristia tem realmente um caráter sacrificial. Investido de uma honra, oferecemos todos um sacrifício comum, uma oblação comum. São João Crisóstomo, na homilia 5, século IV. Você deve saber que você tem recebido, que você vai receber e que você deve receber diariamente. Aquele pão que você vê no altar, tendo sido santificado pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo. O cálice, ou melhor, que está naquele cálice, tem sido santificado pela palavra de Deus, é o sangue de Cristo. Nos Sermões de Santo Agostinho, século IV ou 5. Santo Agostinho aqui faz a referência ao altar. Se há altar, há sacrifício. Porque o que se faz no altar? Se oferece um sacrifício. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus, em santa comunhão, ceia do Senhor, e pode ser feliz. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, século IV ou 5. Então, Santo Agostinho que fala com todas as letras que é verdadeiro sacrifício, o sacrifício eucarístico, a ceia do Senhor. É manifesto que não oferecemos outro sacrifício senão Cristo, mas fazemos aquela única e salutífera comemoração. Teodoreto de Sírio, no século IV ou 5. Então, novamente, Teodoreto aqui, na esteira de outros testemunhos primitivos, reafirmando que o sacrifício de Cristo na Eucaristia, na ceia do Senhor, celebrada pelos primeiros cristãos, ali há um caráter sacrificial presente. Aquela ceia é verdadeiro sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo está ali realmente presente, sendo imolado mais uma vez para ser oferecido ao Pai. A missa é a nova esperança, o novo aspecto do sacrifício único. É novo para a igreja que celebra, mas não para o empenho de Cristo. Papa Leão Magno, I, Sermão 59, século V. Selecionei alguns, porque senão a gente ficar, 3 horas aqui de vídeo só falando sobre os testemunhos primitivos. Eu procurei selecionar aqui os mais antigos, especialmente aqueles que se referem ao período em que alguns dizem que a igreja era pura, mas que por causa de Constantino ela se desviou, né? Então está aqui mostrando que já bem antes de Constantino, a igreja já cria na presença real de Cristo na Eucaristia e já celebrava a ceia do Senhor, a Eucaristia como sacrifício verdadeiro. Então, meus irmãos, somente os católicos é que oferecem um sacrifício verdadeiro. Porque no protestantismo isso não existe. Não existe a oferenda de um sacrifício. Eles não acreditam nisso. Exceto os luteranos e os anglicanos que preservaram alguma coisa do sacerdócio católico. À medida que os séculos foram avançando, depois da Reforma, toda a substância da doutrina apostólica, eu já comentei isso em outro vídeo, acho que foi no vídeo sobre a Reforma Protestante, foi se perdendo ao longo do tempo e hoje não é possível mais reconhecer nada. Então, está aqui demonstrado, então, o caráter sacrificial da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Está demonstrado aqui, então, o caráter sacrificial da Eucaristia, que a Eucaristia é verdadeiro sacrifício. Então, portanto, você que é católico, quando for a uma missa, apesar da celebração litúrgica ruim
desastrosa, que infelizmente é a realidade da grande maioria das paróquias, lembre-se disso. Lembre-se que apesar disso, apesar dessa bagunça, está sendo oferecido ali um sacrifício verdadeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo está novamente presente nas espécies do pão e do vinho, se oferecendo a Deus por ti, por amor a você. Então, tenha isso em mente e não leve a missa na brincadeira. Se você faz parte de uma equipe de liturgia, se você faz parte da equipe da celebração litúrgica, procure conversar mais com essas pessoas sobre esse caráter sacrificial da Santa Missa, como é importante, porque o Calvário de Cristo está novamente ali presente, está novamente ali repetido. E nós temos que levar isso a sério, né? Não é momento de brincadeira e extravagâncias. Muito obrigado pelo seu tempo, eu fico por aqui.